Olá, sejam todos bem-vindos ao programa do Por Dentro da Pós. Programa esse composto por professores da pós-graduação da Uninter, em parceria com a TV Profissão. E nós, professores, trazemos aí assuntos interessantes do momento para discutir com pessoas especialistas, geralmente professores também que compõem o corpo docente da pós-graduação. E hoje eu estou com uma convidada super especial para falar de um assunto bem importante. Eu sou a professora Joyce Dias, trabalho na coordenação do Grupo Uninter também, na pós-graduação. E hoje a gente vai falar sobre um assunto que está bem aí, né, nessa volta às aulas, dos pequenos, dos adolescentes. A gente vai falar de um assunto bem interessante, que é a relação das emoções com o processo de ensino-aprendizagem. E hoje, como eu disse, uma pessoa bem especial, professora também da pós-graduação da Uninter, que é especialista nessa área, que vai falar um pouquinho para a gente sobre isso. Professora Viviane, um prazer tê-la aqui comigo hoje para falar sobre esse assunto. Fala para a gente um pouquinho sobre a sua formação, a sua atuação na Uninter. Bom, professora Joyce, o prazer é todo meu, agradeço o convite da professora Joyce e mando lembranças também à nossa colega professora Oriana, de qual era o programa também, um beijo para ela. Então, eu trabalho ali na pós-graduação dentro da área dos cursos de neurociência. Eu tenho especialização em neuroaprendizagem e psicomotricidade, tá bom? Isso aí, então uma pessoa, né, super aí do assunto, entendida do assunto para falar então sobre, né, essa questão das emoções, a relação das emoções com o processo de ensino-aprendizagem. Então você que é mãe, pai aí que está nos assistindo, né, é bom entender, né, com relação a essa questão, até para de repente conseguir conduzir melhor alguma situação que você está em casa com o seu filho, seja ali, né, na infância ou até mesmo na adolescência. Então, acredito que essas dicas sejam bem válidas aí para vocês. Professora Viviane, então vamos começar aí pelo começo, né? Explica um pouquinho para a gente o que seria aí as emoções. Então, professora Joyce, uma coisa muito importante, eu gosto, como a professora disse, né? Vamos dar ali bem no iniciozinho. Então, quando a gente puxa lá para a minha memória, eu tenho certeza que todo mundo, um dia na escola, teve a seguinte aula: como começou a vida no planeta Terra. Então, a gente aprendeu lá que a gente tinha um meio líquido, né, os mares. Esses mares começaram a receber relâmpagos, começou a efervescer uma série de substâncias químicas e dessas substâncias químicas começou a surgir as primeiras moléculas ditas como biológicas. Então, nós temos aminoácidos, proteínas. A partir delas começou, então, a termos o RNA mensageiro, o DNA, depois esse grupo todo começou a se reunir e formar as primeiras células. Por que isso é importante? Desde o início, quando nós temos ali os seres unicelulares, eles já têm que perceber no meio deles o que dentro desse meio é algo atrativo, que possa possibilitar a continuidade daquela vida e aquilo do qual ele tem que fugir, aquilo que é aversivo. Olha só, isso já na célula. Então, cada célula nossa já tem esse componente também, tá? A gente continua com toda essa carga genética já desses primórdios. Pois bem, a gente dá ali uns saltitos, tá? Nesse processo evolutivo e a gente chega nos quinidários, tá? Então, a gente tem ali, por exemplo, a água-viva. Calma, gente, não se assustem, eu já vou chegar ali na pergunta. Então, os quinidários são os primeiros animais que começam a ter, de fato, aquilo que a gente chama de rede neurológica. Então, mas para que ter uma rede neurológica? Então, lembra que eu falei que a célula tem que conseguir perceber o que é alguma coisa que pode favorecer a vida e aquilo que pode interromper a vida. A rede neurológica funciona para isso, tá? O princípio básico do nosso sistema nervoso é esse, é conseguir entender tudo o que está acontecendo ao meu redor, mais o que está acontecendo no meu ambiente interno e regular tudo isso para quê? Para manter-me viva, tá ok? Quando eu chego ali nas aves e nos mamíferos, esse sistema nervoso, para a manutenção da vida do indivíduo do grupo, desenvolve o sistema emocional, dentro do sistema límbico. Então, presta atenção no que eu acabei de falar, tá? Sistema límbico, sistema emocional, é um sistema evolutivo adaptativo, tá ok?
Então, o que eu quero dizer com isso? Ele é natural. E por que eu friso tanto e gosto de trazer isso, professora? Porque a gente escuta algumas conversas por aí, né? Esse pessoal aí, principalmente dos transhumanistas. Não, a gente tem que suprimir as emoções, a gente tem que ficar cada vez mais racional. Gente, isso não existe, tá? A natureza não comete erros nesse sentido, tá? Durante todo o processo evolutivo, a natureza, o meio ambiente, a evolução, a genética percebeu o quê? Ter um sistema límbico, ter um sistema emocional é extremamente positivo, tá? Então, quando a gente pega ali o termo emoção, vem da palavra latina movere, ou seja, colocar em ação, produzir um movimento, produzir uma resposta o quê? Uma resposta adequada àquilo que está no meu ambiente. E essa resposta pode ser tanto de uma questão de luta ou fuga, né? Se eu estou ali passando na rua, eu vejo que o cachorro do meu vizinho, né, fugiu, está vindo ao meu encontro, né? Automaticamente o meu cérebro começa a disparar reações no sentido do quê? De me preservar. E o que ele vai fazer todo esse movimento são as emoções. Então, resumindo, tá, gente, nesse pacote todo, o que eu quero dizer? Emoções, tá, são reações neurofisiológicas, químicas, que iniciam no meu sistema nervoso como uma resposta ao meu ambiente, seja externo ou interno, para a manutenção da minha vida. Então, não são nada mais do que isso, são essas respostas, então, neuroquímicas e fisiológicas. Muito interessante. Não sabia nem metade dessa questão, então, nossa, eu estou bem feliz agora de conseguir entender um pouquinho. E indo aí além, né, dessa questão da emoção, existe uma diferença, então, professora, entre emoção e a questão do sentimento? Nossa, muito importante, professora, porque a gente confunde mesmo, porque é aquela história, né, que o filósofo já dizia. Quando falam amor, eu sei o que é amor porque eu sinto amor. Agora, quando me diz, tá, defina amor, aí fica difícil, né? Então, olha só, a emoção, né? E aqui eu acho importante a gente colocar também que nós temos emoções ditas primárias, secundárias e emoções de fundo. Então, as primárias são aquelas que nascem com a gente dentro da nossa genética, tá? Então, a maioria da academia define como sendo 5. Quem já assistiu divertidamente sabe do que eu vou falar. Quem não assistiu, fica a dica de animação de filme para entender as emoções. Aquele filme é perfeito, fantástico, tá? Então, as 5 emoções primárias quais são? Alegria, tristeza, a raiva, o nojo e o medo. Dessas 5 primárias surgem as secundárias, que tem a ver com o quê? Com o nosso meio cultural. Então, de acordo com a minha cultura, por exemplo, surge a ansiedade e o sentimento de culpa. Do que você tem culpa muitas vezes? Depende do quê? Daquilo que eu tenho como dentro de moral, né? Religiosidade, as crenças ali da minha cultura, tá? E as de fundo são aquelas que estão o tempo todo em mim. Então, o que eu quero dizer com isso? O tempo todo você está produzindo emoção, o tempo todo você está sob um estado emocional, tá? E essa emoção de fundo é que me diz assim, de uma forma geral, estou me sentindo bem ou estou me sentindo mal? Né? É nesses termos. Muito bem, as emoções em si, essas primárias, principalmente, elas não são boas nem ruins. A gente fala em valência positiva e valência negativa, porque as emoções que me fazem querer repetir alguma coisa, me aproximar de um objeto, me aproximar de um evento, e aquelas que querem que eu me afaste de algo, de um evento, de um objeto, ou mesmo de uma situação, pessoa. Muito bem. Então, emoção é o quê? É a cascata neurofisiológica de eventos que ocorrem no organismo. O sentimento é quando eu faço a racionalização, a cognição. Então, assim, primeiro ocorre todo o movimento emocional e depois o córtex pré-frontal, tá? Pensa, o que aconteceu aqui agora? Não, a gente ficou feliz. Ou não, ficamos tristes, ou não, nós estamos com raiva. Então, quando eu racionalizo, quando eu faço a parte cognitiva, aí eu tenho sentimento, tá? Então, emoção é neurofisiológico, químico, eu não tenho controle nenhum sobre isso. Então, digamos sentimento eu controlo. Então digamos que, me corrija se eu estiver errado, o sentimento é um pós-emoção. Isso, exato.
É o resultado da minha emoção. Isso, e muitas vezes eu já reagi, porque quando tem emoção, gente, toda essa cascata neuroquímica que acontece atinge todo o cérebro. E do cérebro, através do sistema endócrino, tá ok? E do sistema nervoso autônomo simpático, vai ter todas aquelas reações no meu corpo, né? Então, às vezes tem aquela questão, eu dei o exemplo do cachorro, eu fugi do cachorro. Então, eu fiquei com medo. A emoção do medo vai liberar uma série de reações para quê? Para que o sangue saia rapidamente das suas vísceras e vá para as suas extremidades, para que você possa correr ou lutar com o cachorro. Nisso, sabe aquele frio da barriga do medo? É isso. O sangue sai rapidamente ali do estômago, dessa região abdominal, por isso que se sente aquele frio na barriga. Sai da tua face, por isso que a pessoa fica pálida, porque eu não preciso de sangue ali naquele momento. Né? E tudo isso é coordenado via endócrina e sistema nervoso autônomo. Eu não posso pensar para isso. Imagine se a hora que até o cachorro vinha eu pensar, tá, coração, bombeie mais rápido, né? Por favor, sangue mais nos músculos. O cachorro já me atacou, já aconteceu tudo, não é tempo. Já tá feita. Tudo isso acontece em 0,5 segundos, é muito rápido. E o tempo que eu tenho para reagir a toda essa cascata é 0,21 milissegundos, é muito rápido. Por isso que é importante, depois a gente vai falar um pouquinho desse processo realmente de aprendizagem, inclusive de reconhecimento emocional. Muito bom, hein, gente? Pense, olha, eu estou aqui prestando bastante atenção, eu tenho filho pequeno, comentando aqui com a professora Viviane nos bastidores, eu tenho um pequeno aí que vai fazer 8 anos, tá aí inserido no processo de ensino-aprendizagem, principalmente da questão da alfabetização, e às vezes a gente tem aí, né, às vezes uma dificuldade pontual, às vezes uma dificuldade aí mais ampla de lidar com as emoções desses pequenos, lidar com as emoções quando eles vão para a escola. Então, falando agora um pouquinho sobre essa questão das emoções relacionado ao processo de ensino-aprendizagem. Qual é essa relação aí que se tem? Então, professora, veja que uma coisa agora vai assim, a gente vai fazer uma ampliação gigante, porque tudo que eu falar aqui agora vai ser assim como uma foto instantânea, tá? A gente não vai conseguir chegar à abrangência do todo. Por quê? Quando eu estou falando em relação de emoção, eu estou falando de questão comportamental. Então, a emoção me leva a agir, a ter um determinado comportamento. Então, a emoção eu não controlo, mas eu posso controlar a minha reação frente a ele. Do que vai depender isso, gente? Aí que está o pulo do gato. Então, tudo, tá? Alimentação, importantíssimo, tá? Se você quer que o teu filho tenha emoções saudáveis, que ele cresça saudável, a alimentação tem que ser saudável. Qual que é o nosso problema hoje? Excesso de alimentos ultraprocessados e principalmente excesso de açúcar, tá? De energia vazia, tá? Então isso vai dar um boom, sim, de dopamina no meu cérebro, vai me deixar eufórica, aquelas crianças super agitadas, mas não permanece, não nutre. Então o cérebro precisa de gordura boa. Então uma coisa que assim que é fantástica para se oferecer para as crianças são as castanhas, tá? De modo geral, abacate, muito bom. O peixe, eu sei que nem todo mundo aqui, né, gosta de peixe, mas o peixe é uma proteína muito boa, as proteínas em geral favorecem também esse desenvolvimento. Dormir e rotina. Criança precisa de rotina, gente, tem que ter horário para cada coisa sim, tá? Criança precisa começar a assumir a responsabilidade por pequenas coisas, para ela começar a entender a função da dinâmica do ambiente social. Então, assim, se uma criança já tem idade para arrumar a cama, faz ela sim arrumar a cama dela. A criança já tem condições de cortar um bife, deixa ela cortar o bife. Gente, tem adolescente que chega e a mãe ainda que cortava o bifinho da criatura, sabe? E qual que é o problema disso? A gente vai criando dentro dessa falta de autonomia, a falta de eu conseguir esperar por determinados eventos, ter essa condição de espera para suprir as minhas necessidades. Aí fica aqueles indivíduos que não sabem lidar com frustrações. Chegando no ambiente escolar. Então, o primeiro contato que eu tenho com a sociedade é o contato que eu tenho com a minha família, né? Seja o meu pai, minha mãe, minha avó, meu tio, enfim. Esse é o primeiro contato que eu tenho social. Desse primeiro contato social, desde quando a criança nasce até o ponto que ela vai para a escola, a gente sabe que tem bebezinhos aí de meses que já estão começando a ir para os CMEs, né? Mas enfim, o meu cérebro é uma imensa esponja, ele vai captando tudo.
E o sistema límbico, tá? Ele já começa a dizer para esse cérebro, para esse ser, isso aqui é muito bom, isso aqui não é tanto bom, a gente gosta disso, a gente não gosta daquilo. Se eu quero que a mamãe faça tal coisa, como que eu faço para ela fazer tal coisa? Bebê já consegue manipular assim os adultos, sabe? Perceber a intenção na voz, a tonalidade. Uma coisa que tem que entender da emoção, gente, que sabe aquela questão que tinha de Descartes? Separar emoção de razão? Isso não existe. Tudo que você faz tem junto um componente emocional ali junto, tá? Cada aprendizagem que nós temos, desde começar ali a engatinhar, começar a falar, quem faz toda essa colinha que vai ajudando a gente a estruturar o pensamento, estruturar esse conhecimento, são as emoções. O indivíduo chegou lá na escola, um ambiente que eu nunca estive, não conheço ninguém, qual que é a primeira reação do cérebro? Atenção, cuidado. Estamos num ambiente diferente, um ambiente hostil, onde nós não conhecemos, tá? Então é importante os pais, primeiro de tudo, incentivar a aula, tá? Incentivar a ida à escola, quando a criança já tem essa estrutura gramatical e linguística para entender isso. Então, não, filho, vai lá, você vai aprender, você vai se divertir, você vai conhecer gente nova, gente diferente. Estimular. Colocar isso como uma valência positiva. Agora, tem pais e mães que fazem o seguinte, você vai lá para a escola, não quero saber de reclamação, tá? Esse período é de escola, depois você brinca. Quando eu coloco isso na minha fala, o que eu estou dizendo para essa criança? Ir para a escola não é bom. Ir para a escola é quase como se fosse um castigo. E aí eu já vou no estado emocional pensando nesse castigo, gente. Então, tem uma série de emoções ali nesse ambiente escolar para essa criança que podem tanto favorecer os diversos ensinos que estão ali, como dificultar ou até mesmo impossibilitar a professora. Então, quando a gente pega, por exemplo, né, um professor, primeiro dia de aula, né, com os pequenininhos, né? Não quero saber de choro, engole esse choro aqui. Você não está na tua casa. Na imposição, né? Exato, na entonação de voz. A criança vai ficar totalmente retraída, ou ao contrário, vai estimular a violência daquela criança. Por quê? Eu estou estimulando circuitos, tá, de luta ou fuga. Ou eu tenho, né, esse excesso de ansiedade, esse medo que vai fazer eu ter uma resposta a essa situação. Então, o que é importante? Acolhimento, professor. Eu sei que essa primeira semana mal deu para as crianças se conhecerem, se integrarem, né? Conhecer os professores. A gente veio num período conturbado de pandemia, mas mais do que nunca, a gente favorecer de fato esse acolhimento. Quando eu acolho, tá? Principalmente professores pequenininhos, quando eu abraço o pequenininho, quando eu tenho um contato físico com ele, olho nos olhos, eu estabeleço relação, eu consigo liberar nesse cérebro, por mais que ele esteja assustado nesse ambiente, um tanto de ocitocina. Isso cria vínculo, isso deixa o cérebro mais relaxado, abaixa essa tensão e essa vontade de fugir ali do ambiente. É a importância ali do acolhimento dessa emoção seguida do sentimento, né? Eu acredito que isso aconteça com mais frequência com os pequenos, mas às vezes também numa mudança de escola, numa mudança de rotina, uma criança que daí já esteja ali um pouco mais maduro também pode sentir esse tipo de emoção. Sim. E é importante que ele esteja ali se sentindo acolhido, né? Você tem medo, ok que você tenha medo, mas eu tô aqui para te ajudar a suprir, né, essa necessidade, esse medo, essa confusão que de repente está aí na sua cabecinha. Né? Então, assim, é importante a gente lembrar que isso não acontece só lá com os pequenininhos. Pode ser que, de repente, você tenha aí um filho adolescente em casa, né, professora? Ou que a gente está vindo um pós-pandemia aí também, até né? Os adultos. Até os adultos. Nós, no retorno aí para o trabalho, às vezes a gente sente ali um pouco de dificuldade em reconhecer onde eu estou, o que eu estou fazendo, o que eu preciso fazer. Então, é bem importante essa questão aí de acolher essas emoções e entender essas emoções. A gente vai para um rápido intervalo e a gente volta em seguida e retoma essa questão das emoções com a professora Viviane. Até já! O Ninter apresenta Técnico em Marketing,
Quem trabalha com marketing do Brasil é Mercadol. Conheça o melhor curso profissionalizante da sua área aprovado pelo MEC. Aprenda com professores reconhecidos e escolhidos a dedo. Meu nome é professor Sérgio. Nós vamos conversar agora ao longo das nossas aulas para tentar entender um pouquinho acerca desse saber tão importante, desse conhecimento tão importante do que é o marketing. Com a metodologia exclusiva, mais efetiva e mais divertida. Gosto muito que ele fala assim: faça ou não faça. Tentativa não há. E descubra que as possibilidades de atuação são infinitas. Então, marketing hoje, acima de tudo, é saber se relacionar, é saber conversar, é saber interagir. É aquilo que eu falo, a ideia da empatia. Tudo isso entre rolês, trilhas e elos, disponíveis para assistir a qualquer horário e do seu jeito, com a participação do conhecimento e experiência de profissionais do mercado de trabalho. Que realmente as marcas que vão se destacar, que vão vender mais, elas vão ter uma estratégia muito clara de contribuir para o mundo de uma maneira geral. Não só vender produtos, não só fabricar coisas. Faça sua matrícula e comece uma nova carreira agora mesmo. Bons estudos! O Ninter apresenta Técnico em Desenvolvimento de Sistemas. Você consegue imaginar um mundo sem tecnologia? Conheça o melhor curso profissionalizante da sua área aprovado pelo MEC. Aprenda com professores reconhecidos e escolhidos a dedo. Eu sou a professora Adriana e vou trabalhar com vocês ao longo dessa disciplina. Com a metodologia exclusiva, mais efetiva e mais divertida. Lembra aquele conceito do código binário, zeros e 1? Isso é uma linguagem de baixo nível. E descubra que as possibilidades de atuação são infinitas. Ter criatividade, ter dinamismo, buscar soluções, entender o cliente e entregar o resultado esperado, isso é fundamental para um bom desenvolvedor de TI. Tudo isso entre rolês, trilhas e elos, disponíveis para assistir a qualquer horário e do seu jeito, com a participação do conhecimento e experiência de profissionais do mercado de trabalho. E ter em mente que vai trabalhar em boa parte do tempo com muitos dados confidenciais de seus clientes. Faça sua matrícula e comece uma nova carreira agora mesmo. Bons estudos! Sejam bem-vindos de volta. Vamos dar continuidade, então, ao nosso assunto. Hoje a gente está tratando das emoções, né? A influência das emoções no processo do ensino-aprendizagem. Estou aqui com a professora Viviane, minha amiga e parceira de trabalho, para falar sobre esse trabalho. Se você chegou agora, seja bem-vindo. Espero que você consiga acompanhar daqui para frente, porque é um assunto muito interessante, principalmente aí para quem está com o retorno das aulas com os seus filhos, né? Para quem é pai, tutor. Então é bem interessante esse tema. Nós falamos até agora, então, entendemos um pouquinho sobre o que são as emoções, a diferença das emoções e do sentimento, e agora a gente vai aprofundar um pouquinho mais, né, esses dois temas, esse tema, no caso, as emoções, relacionado com o processo de ensino-aprendizagem. E eu queria perguntar para a professora Viviane. Claro, tudo tem ação e reação, né, professora? Então, eu queria saber quais são aí os problemas causados pelo estresse, por essas emoções, de repente, não tão bem entendidas, dentro do processo de ensino-aprendizagem. Então, gente, antes de mais nada, prof, eu quero trazer aqui alguns dados, tá? Alguns dados, assim, bem assustadores em relação à sociedade brasileira. Em 2019, a Organização Mundial da Saúde publicou um relatório a respeito de saúde mental. Nesse relatório, eles conseguiram constatar que o Brasil é o campeão, tá, em ansiedade e um dos campeões em depressão. Depois, a Universidade de Ohio repetiu esse estudo e constatou que
além de não ter reduzido por causa da pandemia, aumentou em 25% ainda essa nossa escalada de ansiedade e depressão. Ou seja, aquele ditado, não há nada que não esteja ruim, que não possa piorar, e infelizmente isso aconteceu. Perfeito. Por que eu chamo atenção para esse dado, tá, professora? Porque assim, principalmente depressão e ansiedade, ela advém do meu meio. É claro que tem características, tá, genéticas que todos nós trazemos. Mas o que eu acho muito importante de falar quando a gente fala de genes, tá? O gene sozinho ali dentro do meu DNA, ele não é nada, gente, tá? O que vai fazer um gene se expressar ou não é o meio. E aí eu tenho a produção daquilo que a gente chama de fenótipo, tá? Que é a expressão realmente do gene. Então, para o gene se expressar, depende daquilo, qual que é a interação desse indivíduo com o meio ambiente dele. Então, guarde essa informação aí. Então, o que acontece? A ansiedade é um estado do quê? De medo. Medo do quê? Medo do futuro. Os estados gerais de medo, independentemente do qual, ele faz o que a gente chama de sequestro, tá, da minha parte cognitiva. Por quê? Ele ativa dentro ali daquele sistema límbico que eu falei, uma estrutura chamada de amígdala. Peraí, mas a amígdala não é na garganta? Tanto é que agora a gente até evita chamar, né, as amígdalas aqui, as tonsilas palatinas de amígdala, e opta pelo termo tonsilas palatinas para diferenciar. Então, palatinas de palato, e eu tenho as amígdalas ali cerebrais. Por que é importante isso? A amígdala, ela é o nosso circuito de emergência. Então, lembra quando eu falei lá do cachorro, né? Eu trago de novo esse exemplo, cito. Então, é como se numa situação de perigo, ela ligasse o alarme. Então, imagina o que é você cozinhar, comer, dormir, tentar estudar o tempo todo com o alarme da casa do teu vizinho ligado. Não é fácil, fica difícil, né, você conseguir se concentrar, fica aquele ruído, fica estresse, fica incômodo. É isso que a ansiedade faz com o nosso cérebro, é como se esse circuito, tá, desse circuito de alarme, ficasse o tempo todo ligado no teu cérebro. Só que ele não fica restrito ao teu cérebro. Lembra que a gente estava falando que as emoções, via ali sistema endócrino e sistema nervoso autônomo, atuam no corpo inteiro? Então, o que vai acontecer esse excesso de ansiedade? Eu estou o tempo todo preparada para lutar, né, fugir, ou no meu caso, quando eu falo, por exemplo, trânsito, né? Gente, não buzine para pedestre, é a pior coisa que você fala. Aí a pessoa vai morrer atropelada. No meu caso, que eu não vou para frente nem para trás, eu travo ali. Então, é esse sistema. Então, que eu acabei de dar aqui o exemplo de travar, o medo que paralisa, tá? Junto com esse medo, eu tenho ativado um sistema, um eixo aqui no meu cérebro que a gente chama, tá, de hipotálamo, hipófise, adrenal. Então, a amígdala tá lá gritando. Aí fica o hipotálamo para a hipófise. Hipófise, pelo amor de Deus, faz alguma coisa ali que a glândula suprarrenal produz cortisol, produz todas as substâncias necessárias porque a gente está para morrer. É desse jeito que o cérebro entende. Nossa, como você está exagerando, professora. Não, gente, é desse jeito que o cérebro está entendendo. Se ele não fizer nada, nós vamos morrer. É nesse nível. E agora pensa, você ficar anos nesse sistema. O que não acontece com o teu organismo? Hoje o estresse, principalmente dentro das síndromes de Burnout, já entrou dentro ali do CID e dentro das doenças ocupacionais. Tá? Por quê? Porque constatou-se que esse movimento ad eterno, desse ciclo, né, que fica no meu organismo em virtude desse estado emocional, desse estado mental, produz uma série de doenças metabólicas, entre elas o diabetes e a hipertensão. Porque eu tenho liberação de insulina, porque eu preciso de mais glicose, então para eu fugir ou lutar. O meu músculo fica todo travado. Quantas pessoas, né, não desenvolvem fibromialgia por um excesso de estresse, por um excesso de ansiedade? Mas, professora, o que isso tem a ver com a sala de aula? Nós aprendemos a ser ansiosos, gente, de pequenininho, tá? Uma coisa muito importante que pais e professores têm que saber, criança não aprende de ouvido, criança aprende de exemplo. Dentro do nosso sistema nervoso, desenvolveu-se também, dentro da evolução, um sistema que a gente chama de neurônios espelho. Esses neurônios espelho são especialistas em imitação.
Então, o cérebro da criança está olhando o professor, ele está armazenando todas as informações que estão acontecendo ali, com os professores, com os colegas. Como que essa pessoa se comporta, como que ela reage, qual que é a entonação de voz. Entende o que eu quero falar? Se eu convivo com adultos ansiosos, eu vou me tornar naturalmente uma pessoa ansiosa? Pensa no seguinte, quanto de característica comportamental que você tem que não é de origem dos teus pais. Às vezes até se assusta, né? Nossa, olha lá eu fazendo igual meu pai, igual a minha mãe. Não tem como fugir, gente, porque esse aprendizado comportamental emocional, ele acontece dessa forma. Então, dentro desses neurônios ali, eu tenho toda a região do lóbulo da ínsula, então, não é só para situar as pessoas. Próxima vez a gente traz um modelo de cérebro, você não me lembra? Okay. A gente tem o lóbulo frontal, tá? Essa parte aqui da frente foi a última a ser desenvolvida, tá? Aqui acha a última traquinas do pacote. Eu falo que foi a última a chegar e já quer sentar na janelinha. É exatamente isso. Lóbulos parietais, tá? São responsáveis provavelmente pela questão também de coordenação de movimento. Occipital, visão. E aí já vê que a anatomia é bem esquisita, né? Porque o olho está na frente e o lóbulo que entende a parte de visão está atrás, o lóbulo occipital. Aí eu tenho aqui o lóbulo temporal, que está relacionado principalmente com questão auditiva, linguística, e abaixo dele o lóbulo da ínsula, que tem forte relação também com a questão emocional e principalmente com o sistema de empatia, de eu me colocar no lugar do outro. Prof, de novo, que está querendo chegar, né, com toda essa conversa. A nossa ansiedade hoje, muito da nossa sociedade, é de convívio intrapessoal. Lembra que eu falei que a evolução das emoções surgiram para a gente trabalhar em grupo, enquanto espécie? Então, a gente percebeu que nós, dentro de um grupo, somos muito mais fortes que o indivíduo isolado. E hoje, a gente está correndo justamente o contrário. Eu não quero conviver com o outro. Eu não quero saber que você pensa diferente de mim. O que eu tenho a ver com a forma de você pensar, com a tua forma de sentir? Eu pra lá com isso, eu quero ficar aqui no meu mundinho, né, interno. Eu quero só reafirmar cada vez as minhas ideias, e aí tá o perigo das redes sociais, tá? Porque as redes sociais fazem isso, elas chamam cada vez mais pessoas que têm as mesmas ideias que você e cria uma falsa identidade ali dentro. E eu não quero me relacionar com o outro. E aí vem a ansiedade, a fobia social, esse desconforto social. Agora, dentro da escola, tá? Então, a família já é ansiosa, o indivíduo já vai para a escola ansioso, já vai com medo, já vê a escola como uma tortura. De que jeito que ele vai aprender? Lembra que eu falei que o medo sequestra a minha parte cognitiva via amígdala. O que significa isso? Já ouviu falar do branco de prova? Né? Não, mas eu estudei. Ó, gente, cuidado com isso, tá? Porque geralmente o branco de prova acontece com quem estuda de véspera. Uma dica aí, então, já, estudou. né? A gente tá falando aí não só para os pequenos, mas para os adolescentes. Não façam isso, aí fica uma dica, então. Não estuda. O estudo, a aprendizagem para ser consolidada, então o que acontece? Eu estudei o conteúdo agora, em casa eu tenho a lição do para casa ou sala de aula invertida, né? Sim. O contrário, eu vejo o conteúdo e depois eu vou lá na sala tirar as minhas dúvidas. Ok, a importância é o quê? Que não passa 24 horas sem eu rever aquele conteúdo para o cérebro entender, tá, isso aqui é realmente importante, eu preciso guardar isso, tá? E o importante é não ficar insistindo também numa mesma tecla muito tempo seguido, porque Deus vai falar, tá, para de encher o saco, já entendi isso. Só que daí passa o tempo, passa o mês, vem a prova, a gente não tinha entendido isso? Então, para o cérebro não cair nesse cacuete, passa de um tempo, aprendeu, consolidou em 24 horas, espera mais umas 48, 72 horas para daí você retomar de novo aquele conteúdo. Experimente e conte pra gente se esse processo funciona, eu tenho certeza que vai dar ótimos resultados aí para quem está, né, esse ano vai fazer vestibular, tem que memorizar uma série de coisas, concurseiros, enfim, faça isso, que vão ter muito mais resultado. Mas enfim, eu falo do branco de prova. O que é o branco de prova? Eu fico tão ansioso, tão nervoso, e nessa ansiedade, né, que eu estava falando, tem um sequestro no meu córtex frontal, que impede que o sangue chegue no meu córtex pré-frontal. Sem sangue nessa área, gente, ela não vai funcionar. É simples assim. Aí eu fico mais nervoso, porque eu não estou conseguindo lembrar, e eu aí recrio o ciclo, entenderam? Então, o meu aluno está ali o tempo todo ansioso, o tempo todo nervoso, o tempo todo com medo. Seja até medo da agressividade, a gente não pode esquecer que existe bullying, tá?
E o bullying tem toda uma questão de aparato social também evolutivo, tá, gente? A gente é muito mais parecido com os chimpanzés do que a gente imagina, tá? Essa questão de bullying já acontece com eles. Por quê? Eu quero me sobressair ao grupo. Então, para me sobressair ao grupo, eu acho o membro fraco e falo, ó, começo a me comparar. Eu não sou como ele, então eu reforço aquilo que eu acho nele de negativo perante o grupo para dizer que eu sou o membro mais forte. O importante é ensinar esses cérebros que tem outras maneiras, tá, de crescer socialmente, que não de forma violenta, seja por palavras, ou seja realmente por agressividade. Enfim, esse cérebro não vai conseguir aprender, gente, não vai conseguir manter a atenção. Primeiro que a parte atencional, tá, as funções executivas superiores, elas só vão amadurecer completamente entre os 25 e 27 anos. Começa por aí. Então, eu tenho que dar todo um suporte e aporte para isso. Então, o que é importante? Aquilo que eu falei da ocitocina, que é dizer para esse ser que ele faz parte assim, do membro, reconhecer ele, dar esse apoio afetivo para ele, suprir essa necessidade afetiva ali. O professor está próximo. O professor evitar ao máximo expor um aluno. Eu sei que tem metodologias e que precisa. Sabe aquela história assim, fulano vai resolver o problema no quadro. Antes de fazer isso, e eu sei, né, tem todo um objetivo pedagógico, mas verifica se o fulano realmente entendeu, gente. Não faz ele passar isso, para ele vai ser uma humilhação. E ele vai começar a carimbar aquela situação com aquela disciplina, e principalmente com aquele professor, como sendo negativa. O cérebro, ele nasceu para sentir prazer. Todas as ações que ocorrem, onde o cérebro entende que ele está sofrendo, ele vai tentar evitar, vai tentar ignorar, vai tentar te tirar dali o mais rápido possível. Então, não tem aquelas disciplinas que desde sempre para você foi mais difícil. Agora, pensa o porquê que foi mais difícil. Foi difícil só pela complexidade realmente da disciplina? Ou foi esse carimbo emocional que a gente foi dando para a disciplina, entende? Então, senta realmente, eu tenho uma sala de 50 alunos, como é que eu vou fazer? Verifica, forma grupos, vê os alunos que já estão entendendo mais para poder auxiliar aqueles que não estão entendendo, sabe? Alguma forma a gente sempre tem, sabe? A gente tem que querer. E, professor, eu sei que a nossa profissão é muito desvalorizada, mas eu quero que você sinta muito orgulho, tá? Porque cada dia que você faz na sala de aula, você está moldando os cérebros. Cada aprendizado que a gente tem muda fisiologia, muda morfologia cerebral, gente. Isso é riquíssimo, tá? Em virtude realmente das sinapses, dessas redes neurais a mais que a gente vai formando. E com isso, pense, a gente está promovendo nesse cérebro a longevidade do cérebro. Então, pense desse jeito, até com uma automotivação. E para os pequenos, então, e mesmo os adolescentes, eu não gosto daquela disciplina, tal. Tenta mudar o teu foco, tenta mudar a forma como você percebe aquele determinado assunto, aquela determinada situação. A nossa mente, né, os filósofos gostam de dizer, a nossa mente mente, e ela mente mesmo. Então a gente começa a criar uma série de narrativas que pra gente tem como sendo totalmente verdadeiras e não são. Então questione o teu pensamento. Por que frente a essa situação eu estou reagindo dessa maneira? E aí vem o trabalho, desde pequenininho, a gente estava falando de educação emocional. Tem uma área no nosso cérebro que ela fica bem aqui no meio, aqui no córtex, aqui para frontal. Então, eu tenho a minha testa, né, aqui um pouquinho acima dos olhos, lá no meio, que é a área pré-frontal, ventromedial. Nome compridão, né? Ventromedial, porque ela está realmente ali no meinho. Essa área, ela precisa de significado. Significado de que forma? Eu tenho que entender o processo, o que está acontecendo. Então, tem lá da BNCC a questão das habilidades socioemocionais. A inteligência emocional começa quando eu consigo entender as minhas próprias emoções e, a partir disso, reconhecer em você através daquele processo de empatia. Gente, tudo isso era para ser natural. Olha como nós complicamos a nossa vida. Era para ser um processo totalmente tranquilo, natural. Não, a gente foi tanto abafando essa questão da emoção, principalmente na escola, né? Vamos valorizar só a razão, emoção não precisa, que nós acabamos dificultando demais esse processo, que deveria ser super facinho. Então, vamos lá. Perguntar para a criança, sabe? O que você está sentindo? Pergunta na sala, fala isso. O que aconteceu na tua casa no final de semana, né? Como é que você se sentiu frente a isso? Como que você reagiu? Se fosse hoje, você reagiria da mesma forma? Não. Se é assuntos muito complexos, muito difíceis, não precisa pedir para eles falarem, peça para escrever. Se não sabe escrever, peçam para fazer um desenho.
E tem uma caixinha lá, a caixinha das emoções, por exemplo, tem o momento das emoções, o momento de respirar. Ai, a turma está muito agitada, perdi o controle. Chama eles, os pequenininhos, né? Vamos brincar, gente, de cheirar a florzinha e assoprar a vela. Bem profundos. Cheira, cheira. Cheira, cheira a florzinha, agora assopra a vela. Meditação, a gente precisa aprender a meditar. Eu não consigo, minha mente não para quieta. Gente, uma das principais funções que a meditação tem é acabar com aquele circuito do medo, aquele circuito da ansiedade que sequestra a minha mente e me impede de aprender. Quando eu respiro profundamente, faço várias respirações profundas, calmas, solto o ar devagar. Eu vou dizendo para esse cérebro, nós não estamos em perigo iminente de morte, tá tudo certo. Nós vamos conseguir sim superar essa situação. Acho que aí é uma questão até de acolhimento com nós mesmos, né? Perfeito. De a gente conseguir entender o que está acontecendo ali naquele momento, para nós sermos capazes de mandar essa mensagem para o nosso teimoso cérebro para ele entender. Tá tudo bem, ninguém vai morrer, né? Perfeito. Então não é só o acolhimento ali com o próximo, é o acolhimento com a gente mesmo, Sim. porque quantas situações a gente não se vê. E isso tem que ser aprendido, professor, entendeu? Você Ninguém, tem que ensinar, a gente não sabe, a gente não tem que se sentir culpado, Agora né? imagina, prof, né? Vamos agora saltar anos, tá? Teu filho fez vestibular, fez faculdade, vai procurar emprego. Hoje as empresas estão procurando o quê? Pessoas resilientes. Nunca ninguém na vida precisou ser resiliente. Como se tivesse uma receita de bolo para Perfeito. sermos resilientes. Não, acho que isso a gente aprende com a vida, com os certeza. cai e levanta, né? Eu acho que é bem por aí, mais ou menos, né? É isso mesmo, mas assim, na tua casa, no teu ambiente de aprendizagem, então, assim, para eu aprender, eu preciso de ter memória. Para ter memória, eu tenho que estar num estado emocional positivo. Então, é importante, sim, a recompensa, os feedbacks para as crianças. Quando você for corrigir, corrija realmente com empatia, com amor, de forma que ela não se sinta acuada, humilhada, agredida de alguma forma, tá? É importante, sim, também aprender a lidar com as frustrações. Nem sempre a gente ganha, a gente perde na vida e tá ok, a gente retoma. A tristeza é importante para isso, para entender o que eu perdi, de que forma que eu posso recuperar. A raiva é importante para entender. Por que eu estou falando isso aqui, né? Porque lembra que eu falei, todas as emoções são importantes, tá? A questão é a valência que eu dou, como que eu reajo e o tempo que eu perduro nela. Então, a raiva, ela existe para eu entender o quê? Aqui está acontecendo uma injustiça, não concordo com isso, vou me posicionar frente a isso, mas eu tenho N formas que não é agressividade pura, tá? Ainda só para a gente fechar falando a respeito da raiva enquanto emoção que dificulta a aprendizagem, o indivíduo que é raivoso e agressivo é o mesmo processo do medo, com uma coisa a mais. Eu vou produzir mais neurotoxinas e aí eu já estou perdendo mais neurônios logo numa fase inicial. Que não vai favorecer. Tanto é que ressonância magnética de pessoas violentas mostra que o córtex delas é menor. E isso eu estou falando já lá para frente, eu espero que todos nós sim envelheçamos bem, tá? É evitar a doença neurodegenerativa. Quanta coisa, né, gente? Quanta informação, quanta coisa interessante, quanta informação relevante aí que a gente aprendeu nesse programa. E eu espero que vocês aí, a gente está caminhando aí para o nosso final do nosso programa, eu espero que vocês que estão nos assistindo tenham conseguido entender mais ou menos a importância da questão das emoções, principalmente aí no processo de ensino-aprendizagem, seja dos pequenos, dos jovens, né, dos um pouco maiores. A gente sabe que o estudo está presente na nossa vida como um todo, então a todo momento nós estamos aí estudando dentro de um processo de ensino-aprendizagem, nós professores também, né, professor, a gente sempre tem que estar ali se atualizando e estudando para entregar o melhor aí para os nossos alunos. Foi um prazer estar com vocês. Eu gostaria muito de agradecer a professora Viviane por se dispor desse tempo e trazer aí esse assunto tão importante, né? Tantas curiosidades, tantas questões muito interessantes aí para o processo de ensino-aprendizagem e para a nossa vida como um todo, né? Como nós falamos aqui, é tão importante nós nos entendemos, né? Como pessoa, como ser humano e daí saber a melhor forma de agir diante de algumas situações.
Queria deixar aqui um convite para vocês visitarem a nossa página da Uninter, consultar lá os cursos de pós-graduação, inclusive tem um curso, né, professora, Temos na área de vários pós-graduação cursos de aí, neurociência, área de Inclusive, neurociência, eu educação. ensino educação infantil, gente. Olha aí, ó. Dá uma olhada Então, lá se de no repente nosso professora aí da curso. educação infantil que quer se aperfeiçoar aí nessa área, visita o nosso site, tem tudo explicadinho lá, não só os cursos dessa área de neurociência, educação, negócios, enfim, tem uma infinidade lá de opções. Visita o nosso site, qualquer dúvida que tenha, nós estamos sempre à disposição. Reforço o meu agradecimento, então, por estar aqui nesse momento com vocês. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.